Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, para falar sobre saúde. A gente tem como nome campanha Outubro Verde, mas na verdade nossa ideia é falar de uma forma geral sobre a saúde do fígado. Para conversar conosco, esclarecer sobre prevenção e também falar um pouquinho sobre os números do alcoolismo, aliás, números assustadores. A gente recebe aqui a doutora Mônica Valverde Viana. Ela é médica hepatologista, vice-presidente da Associação Paulista para Estudos do Fígado e diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Doutora Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada, querida. A gente que agradece, eu e as sociedades também, pelo espaço, pela oportunidade de esclarecer a população, sempre muito importante para a gente. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá, então, para a gente começar falando um pouquinho sobre causas, né, para o aparecimento de doenças, né, e talvez uma das mais graves delas, que é o câncer de fígado. Hábitos de vida estão muito ligados a problemas hepáticos, doutora? Completamente. Existe, claro, um fundo genético para muitas das doenças do fígado, mas a parte comportamental ela é fundamental. Então, hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma transição da causa mais frequente de doença no fígado. Por exemplo, a causa mais comum de cirrose está mudando de hepatites virais, hepatite C principalmente, para doença metabólica, tá? São causas relacionadas à obesidade, ao pré-diabetes, né? Ou seja, a medicina de estilo de vida é o que a gente mais bate hoje, ou seja, dieta, hidratação adequadas e exercício físico é o que a gente mais, vamos dizer assim, tenta disseminar para a população, que é fundamental. Uhum. O alcoolismo hoje é responsável por boa parte das doenças, né, dos registros de doenças no fígado. A gente tem alguns dados aqui, ó, por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade da população mundial com mais de 15 anos já consome bebidas alcoólicas. Isso acaba sendo um fator preponderante para o aparecimento dessas doenças já numa idade mais avançada? Preponderante, eu não diria, mas é um fator extremamente importante, tá? O problema é que hoje a gente tem os binge drinkers, que a gente chama. As pessoas bebem muito, elas não bebem pouco. Então, quem consome álcool, além de ser uma parcela absurda da população, a quantidade é muito grande. Ficou muito mais normal alguém beber até libação alcoólica, ou seja, até perder consciência ou até ter uma certa amnésia. Por exemplo, os destilados dão muita amnésia, então tomam umas doses a mais de vodka, ou drinks, ou whisky, né, ou a própria cachaça, então isso leva mais aqueles eventos de amnésia, ou seja, cara, não sei como cheguei em casa, não sei como amanhã, onde é que eu fui ontem, como é que eu cheguei aqui? Então, esse, para quem tem isso, para quem já experimentou isso, e isso caracteriza já uma quantidade de álcool que o seu cérebro não consegue, né? Além, o fígado não consegue metabolizar, o fígado tem uma quantidade de álcool por dia que é capaz de ser metabolizada. E nós, mulheres, temos metade da quantidade possível de metabolização desse álcool. São duas enzimas principais, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, e nós temos, mulheres, uma atividade menor e uma quantidade menor de produção dessas enzimas. Por isso que a gente pode beber, em média, metade do que um homem pode beber, independente de tamanho, altura ou peso. Quando a gente fala em consumo aceitável, moderado, consumo abusivo, o que isso significa em termos de doses e em termos de frequência? A frequência a gente não leva tanto em consideração, Li. O mais importante é a quantidade. Então, para a mulher, são 20 gramas de álcool por dia. É pouco, tá, gente? O que é isso de álcool? Então, seria uma cerveja e meia, por exemplo, uma long neck e meia, tá? Se for, por exemplo, com relação à bebida destilada, é coisa de meia dose por dia. Ai, amor, não bebi a semana inteira. Posso tomar 3 doses no sábado? Não. Se você for olhar para esse fígado, se você fizesse uma biópsia desse fígado, ou se fizesse uma elastografia desse fígado no dia seguinte, teria um quadro, muito provavelmente, de uma hepatite alcoólica, tá? Com relação aos homens, quanto seria? Até 3 latinhas de cerveja, ou 3 long necks,
tá? Uma dose de destilado, ou seja, uma dose no máximo de uísque, uma dose no máximo de vodka, e com relação ao vinho, que é uma coisa que é bem comum, né? Principalmente aqui em São Paulo, assim, mais para o Sudeste, para o Sul, as pessoas tomam mais vinho. No Nordeste também, mais vinho branco, que é mais gelado e tal. O vinho branco, ele tem um teor de álcool menor do que o vinho tinto na média, ali entre 8% e 12%, e o vinho tinto um bom vinho tinto entre 12% e até 14% de álcool. Então, para a mulher, é uma taça de vinho, tá? E para o homem, até 2 taças de vinho. Isso com o dobro de água. Então, a gente sempre pede para tomar o dobro de água daquela quantidade ingerida de álcool, pelo menos, para diminuir o dano no fígado, no cérebro, no estômago, nos rins, porque o álcool não lesa somente o fígado. Essas seriam as quantidades, entre aspas, consideradas seguras para consumo. Se você não tem ali nenhuma doença no fígado, se eu já tenho esteatose, porque eu vivo com obesidade, ou eu estou no sobrepeso e a meu ultrassom já mostra uma esteatose, que é super comum, é importante falar que 1/3 da população mundial hoje tem gordura no fígado, tem esteatose metabólica, essas pessoas podem beber menos ainda. E em alguns casos, se já tem uma cirrose, gente, não pode beber. E a cirrose é uma doença completamente assintomática. Quando o ultrassom do fígado dá normal, pode ter uma cirrose ali incipiente. Para você jurar por Deus que não tem cirrose, você precisa fazer uma elastografia ou uma ultrassonografia já numa fase com alguém muito bom, com uma máquina muito boa, com um jejum bem adequado, para a gente jurar por Deus que não tem nada nesse fígado. Doutora, ainda falando sobre os hábitos de vida, né, e as principais, ou algumas das causas, dos agravantes para o aparecimento das doenças do fígado, a gente falou de obesidade, né, sobrepeso, sedentarismo, também a questão do alcoolismo e o tabagismo. Até que ponto ele influencia na saúde do fígado? Não influencia. E também o uso da cannabis. É importante a gente falar da cannabis, porque a gente está no momento, ainda bem, finalmente, onde se usa muito canabidiol terapêutico. E é muito bom, gente. É muito bom para muitas doenças. É importante que nós, médicos, corroboremos essa informação para o idoso que tem dificuldade motora, para ansiedade, para insônia, para transtorno do espectro autista, para o TDAH com uma ansiedade maior, hiperatividade, para insônia. Só não pode ser qualquer médico que vai prescrever canabidiol, né? Tem que se saber. E o tabagismo, ele tem muito pouca influência no próprio fígado. Qual é o problema ali? É que quem fuma, bebe, tem tendência a beber mais. Então, às vezes, a gente está numa balada, a gente está num pub, tá numa festa, tem um amigo fumando, vou só dar um traguinho. Mas aquele traguinho dá vontade de beber, e aí a gente acaba bebendo mais porque está fumando. Mas o álcool em si, o tabaco, não tem tanta influência. Tem influência para o câncer, que é a sua pauta. Para todos os cânceres, os fumar, principalmente cigarro mesmo, tem uma maior influência. Falando dessas duas doenças, né, envolvendo o fígado, câncer no fígado e cirrose. Você falou agora há pouco sobre a cirrose, que é uma doença silenciosa, quer dizer, quando ela já está no estágio muito avançado, é que alguns sintomas já mais graves começam a aparecer. No caso do câncer do fígado, alguns sinais já podem ser assim, percebidos logo no início, doutora? Olha, amor, todas as vezes que uma dessas doenças, cirrose dá sintoma quando você tem 10% de fígado viável. Quando eu tenho um sintoma de cirrose, a indicação é transplante de fígado. É fim de linha. É doença terminal. O câncer de fígado, para dar sintoma, quase sempre ele já é intratável. E eu preciso nem mais transplantar, eu tenho direito. Porque para fazer um transplante de fígado também, eu tenho que ter ali várias regras, onde esse paciente tem que ficar realmente curado com o transplante. Então, não espere. O fígado é um órgão que merece ser visto adequadamente uma vez por ano, e não é com examezinho de sangue só, e não é com ultrassom só. Então, se você tem um hábito de vida de beber a mais, se você tem um hábito de vida de beber com frequência, se você tem você vive com obesidade ou vive com sobrepeso, que é um fator de risco hoje conhecido tão importante quanto o álcool,
né? Se você tem um pai ou mãe ou tia que teve um câncer de fígado, que teve cirrose aparentemente sem causa definida, que não bebia, pelo amor de Deus, procurem um hepatologista e façam uma revisão desse fígado, no mínimo anualmente. Quando você fala em revisão do fígado, que exames e avaliações são recomendados para verificar a saúde do fígado? Muito obrigado pela sua pergunta. Exames de sangue mais profundos, então não somente as enzimas de fígado, que, por exemplo, gente, ginecologista não é médico de check-up em mulheres brasileiras. Isso não existe. Tem que ser um clínico, tem que ser um médico clínico, qualquer que seja a especialidade dele, um médico que é hepatologista, que é infectologista, que é gastroenterologista, que é reumatologista, que é endocrinologista. Nós temos um título de especialista em clínica médica, para depois a gente poder, né, a gente faz residência de clínica médica, para depois fazer as especialidades clínicas. O ginecologista, ele passa por um estágio rápido na clínica médica, quando ele é interno, e ele não tem essa formação. Então, é uma coisa que eu falo muito, que a gente tem que falar na mídia ali, muito isso. Pior é o homem que não tem o ginecologista, porque o homem só vai no urologista quando ele está ficando velho, ou se ele tem alguma infecção, alguma coisa sai da rotina, senão ele não procura. Então, pior do que as mulheres que ainda vão e fazem o check-up com a gineco, pior é o homem que não tem nem isso. Então, um check-up de fígado, gente, ele vai muito além. Ele tem que ter um ultrassom de excelente qualidade. Se o ultrassom deixa dúvida, a gente faz uma ressonância. E a gente tem a elastografia, as elastografias. O FibroScan, eu sou precursora disso aqui na América Latina, é um exame que hoje ele tem reconhecimento pela ANS, Agência Nacional de Saúde, e ele é coberto por quase todos os planos de saúde. A gente tem uma portaria da ANS, publicada em Diário Oficial de fevereiro de 2018, que obriga quase todos os planos de saúde a reembolsar esse exame para o seu paciente, tá? Para o seu segurado. Então, não se contentem em fazer simplesmente um exame de TGO, TGP, fosfatase, gama-GT e um ultrassom de abdômen. Isso pode errar em 1/4 dos casos, ou seja, de cada 10 pessoas, 2,5 de cada 4 pessoas, uma tem uma cirrose e esses exames não vão mostrar. É bem impactante essa informação. Doutora, você comentou, né, que quando já é diagnosticada a cirrose ou já é diagnosticado o câncer no fígado, o paciente já está na sua reta final, né, com relação à falência do Quando ele órgão, tem né? sintoma ali, eu diagnostico todos os dias aqui no consultório, no Hospital do Servidor, onde eu trabalho há 30 anos, eu diagnostico uma cirrose inicial, se eu não tenho ainda hipertensão portal, ou seja, eu não tenho varizes de esôfago, eu não tenho baço aumentado, eu curo quase sempre essa cirrose se eu faço esse indivíduo parar de beber, se eu faço esse indivíduo emagrecer, se eu faço esse indivíduo compensar o açúcar, o diabetes, se eu faço esse indivíduo, se ele tem uma hepatite C e eu curo essa hepatite C, se ele tem uma hepatite B e eu zero essa carga viral, porque não tem cura para hepatite B. Então, se você chega, mesmo com uma cirrose hoje, num hepatologista, se não tem um baço aumentado, se não tem varizes de esôfago, a gente reverte isso tratando da doença de base. Então, por favor, população, vão olhar esse fígado direito, e não é porque vocês não sentem nada, ou porque o ultrassom está normal, ou porque os exames de sangue estão normais, que isso exclui completamente a chance de você ter uma cirrose assintomática. Quer dizer, é uma doença tratável quando diagnosticada a tempo. Além dessas mudanças nos hábitos de vida, de que mais tratamentos a gente dispõe hoje? Por exemplo, na hepatite C, a gente tem medicação que é distribuída pelo SUS. Eu amo falar do SUS, eu tenho muito orgulho do SUS, por causa dos transplantes que a gente faz, mesmo os transplantes, Setembro Verde, Outubro Verde, tudo isso a gente transplanta hoje pelo SUS, no Einstein, no Sírio-Libanês, no Nordeste, em Maceió. O Ceará tem uma história linda de transplante. O nosso país é um dos países que tem melhor sobrevida de transplante no mundo. A medicina brasileira, gente, é uma medicina de alta categoria. Quando você olha os países desenvolvidos e a dificuldade que a gente tem financeira no nosso país, a gente tem que ajoelhar e aplaudir esse SUS, porque tem fila, tem não sei o quê, é difícil, mas se você pega um médico bom que se dedica, como eu, por exemplo, a gente vai dar jeito, a gente vai resolver. Então,
Prestem muita atenção aos médicos que atendem vocês, independente do lugar que vocês estão. Se é um médico que se empenha, fica com ele. Se é um médico que te negligencia, troca de médico, porque isso é o que realmente salva vidas hoje. Mas a gente hoje cura hepatite C em 100% dos casos praticamente, com uma medicação que é um comprimido por dia, sem efeito adverso, que está no SUS. A gente zera praticamente todas as cargas virais com uma medicação que é um comprimido por dia para hepatite B, que está no SUS em todo o nosso país. A gente consegue explicar para o paciente, fazendo uma elastografia antes de, sei lá, 3 meses sem álcool, quanto ele melhora, e isso causa uma profunda reflexão e consciência nesse paciente, nessa família. Eu não tenho paciente que não para de beber, eu não tenho isso na minha vida, eu não tenho esse histórico, porque eu sou alguém que gasta o tempo da consulta tendo o carinho e o amor de contar para o outro, cara, dá para reverter, vamos comigo? Tem jeito. Então, hoje, quando você encontra um médico que se dedique, que diz isso para o paciente, muda tudo na vida dele. Porque você não pode ter alguém que te critica e não te traz uma solução. Então, o acolhimento é hoje uma coisa que é condição sine qua non na medicina. O médico não julga o paciente, o médico não destrata um paciente, o médico acolhe, o médico cuida e dá o caminho. Perfeito, doutora Mônica Valverde Viana, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Ela é médica hepatologista, também vice-presidente da Associação Paulista para Estudos do Fígado e ainda diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre saúde do fígado e prevenção. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, pelos esclarecimentos todos. Posso me despedir pedindo uma coisa? Fica à vontade. Sigam as nossas mídias, tá? As nossas mídias sociais. Então, Instituto Mônica Viana, @Instituto Mônica Viana, @APEF, Associação Paulista para Estudos do Fígado, @SBH Hepatologia, que é a Sociedade Brasileira de Hepatologia, e a gente tem uma mídia que eu tenho muito orgulho, que se chama Tudo Sobre Fígado, que é feita com todo o amor e carinho por nós, super hepatologistas do país, com uma linguagem para leigos. Por lá, esse mês, se vocês entrarem agora, vocês vão ver vídeos lindos de ontem, contando as maravilhas que a gente consegue fazer com as doenças do fígado no Brasil, pelo SUS ou não. Muito obrigada pela oportunidade. Está dado o recado, estão aí os canais de divulgação para você acompanhar então o trabalho da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Agradeço mais uma vez, doutora Mônica. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E reforço que este conteúdo fica disponível para você acessar em nosso canal no YouTube. Procure lá, Entrevista no TV Câmara Bauru. Até a próxima!